ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados, profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bem, são 8h21. Nosso bom dia para você. Está entrando no ar o programa Conversando sobre Saúde, um programa da Bifarma, que tem aí a coordenação da doutora Márcia Steiner, que hoje está por aqui, nosso grande amigo Paulo, nutricionista Enéas, né? E também a Mônica, que está carinhosamente te atendendo no 3446-2114 ou 3446-2107, né? Hoje nós vamos aqui bater um papo com o Enéas, vamos falar sobre suplementação, né? E vamos falar também sobre o segundo Open Fight, que acontece hoje em Paranavaí, no Lacerda Braga. Aliás, eu quero já convidar você para ligar para cá no 3446-2114 ou 3446-2107, para que você possa então deixar o seu nome para concorrer ao ingresso. Nós vamos estar sorteando o ingresso para você acompanhar hoje o segundo Open Fight no Lacerda Braga, em Paranavaí. Então pode começar a ligar já a partir de agora, né? Para você deixar o seu nome, então, para concorrer a este ingresso. Primeiramente, eu vou trazer o bom dia aqui do Enéas, que é nutricionista. E, claro, a gente vai falar hoje também sobre o segundo Open Fight e também sobre suplementação. Bom dia, Enéas. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mônica. E bom dia a todos os ouvintes aí da 101.9 de Paranavaí região. Enéas, você nutricionista, né? E muita gente que pratica atividade física, né? Vai para as academias, né? Pratica qualquer tipo de atividade física, sempre busca, então, um apoio no suplemento, né? Na verdade, Enéas, o que vem a ser um suplemento nutricional? O suplemento nutricional, ele é um complemento alimentar. Então, é um produto natural, um complemento alimentar que, na verdade, é a base de nutrientes que foram extraídos de alimentos para complementar a nossa alimentação diária no dia a dia. Então, ela é a base disso. Então, há uma certa confusão, muitas vezes, o pessoal pensa que o suplemento às vezes é anabolizante, esses produtos que geralmente o pessoal também faz o uso aí, ilícito de substâncias injetáveis para o aumento de massa magra. Mas o suplemento não. O suplemento é um produto natural, um suplemento à base alimentar, que na verdade ele está aí para complementar a nossa alimentação no dia a dia. Quer dizer, por exemplo, eu pratico lá a minha atividade física, né? Mas eu não tenho, por exemplo, assim, tempo, né? O dia corrido, eu vou lá, almoço, não tenho todas as proteínas, vitaminas que o corpo necessita, né? Então o suplemento, ele vem, claro, então, suprir essa falta, né? Isso aí, corretamente. Então, geralmente hoje nós temos uma rotina, a maioria das pessoas tem uma rotina bem complicada. O correto seria fazer de 4 a 6 refeições. Então, as pessoas têm dificuldade em realizar essas 6 refeições. Tem dificuldade em consumir de 4 a 5 frutas ao dia. Então, o suplemento ele veio para complementar essa carência da alimentação adequada. Então, ele vai entrar ali numa refeição, um exemplo aí, existe em pó, em shake, em cápsula, em comprimido, em sachêzinho de software, coloca. Então, assim, e consome aquele produto para complementar o teu dia a dia, para que você não tenha uma carência e não venha trazer alguns malefícios em algumas doenças por causa dessa carência de nutrientes que nós deveríamos ter suprir somente pela alimentação. Mas, infelizmente, hoje, pelo solo brasileiro, é um solo que não é completo, tem muito agrotóxico, temos dificuldade, às vezes o cliente ou a pessoa está usando uma medicação e diminui a absorção de muitos nutrientes. Então, a suplementação hoje está muito avançada nos estudos. Bom, nós estamos falando sobre suplementação e na verdade, é uma dúvida até. Às vezes a pessoa não pratica atividade física
né? E fala, mas eu vou tomar o suplemento se eu não faço nada, não faço. Agora, então, a pergunta é o seguinte, para quem é indicado o suplemento nutricional, Enéas? Para qual tipo de pessoa? São só para os atletas? São para os praticantes, né, de atividade física? Os sedentários também, eles podem fazer uso de um suplemento? Uma boa pergunta, Ricardo. Hoje as pessoas têm às vezes pela falta de conhecimento, às vezes não conhecem, têm essas informações, mas o suplemento antigamente usavam que era atleta. Hoje não, hoje o suplemento ele já está preparado industrialmente, pela indústria, está preparado para ser utilizado para qualquer tipo de pessoa. Claro que tem vários tipos de suplementos, né? Complexo de vitaminas, proteínas, carboidratos, energéticos, estimulantes, vasodilatadores, cada suplemento com a sua função. Então hoje uma pessoa que não frequenta academia, mas uma pessoa que talvez não tenha uma alimentação muito colorida, uma alimentação rica em vitaminas e minerais, ela poderia usar um suplemento à base de vitaminas e minerais. Uma pessoa que ela faz apenas uma caminhada, essa pessoa ela poderia usar um suplemento à base de glutamina, que é um aminoácido que pode melhorar a saúde intestinal, melhorar o funcionamento gástrico. Então assim, o suplemento ele não está direcionado só para o atleta e praticante de atividade física, mas ele pode ser utilizado para muitas pessoas. O suplemento hoje envolve os nutraceuticos com ômega 3, cápsulas oleosas, que podem ser usados pelos idosos. Então, geralmente uma pessoa aí que está na maioridade, ela tem dificuldade de alimentação, precisa aumentar a caloria, ela pode usar um suplemento, um hipercalórico, que é um suplemento que aumenta a caloria na alimentação. Então não é somente para as pessoas que praticam atividade física ou atleta, não. É para todas as pessoas que querem complementar ou melhorar a sua alimentação, a sua saúde. Bom, nós estamos conversando sobre saúde, na 101.9, é um programa da Bifarma, né? E você pode ligar para cá, 3446-2114, 3446-2107, alguma pergunta, alguma dúvida sobre suplementação, tá por aqui o nutricionista Enéas, né, que está conversando com a gente. Você pode tirar sua dúvida, fazer sua pergunta também, a Mônica vai atender você, e a sua participação também lhe dá o direito de você concorrer a um convite para você curtir hoje o segundo Open Fight no Lacerda Braga, né? É um evento patrocinado pela Bifarma de Paranavaí. O Enéas, me diz uma coisa, o ouvinte está lá, claro, em casa, no trabalho, acompanhando esse nosso bate-papo aqui no programa Conversando sobre Saúde. Aí ele fala assim, mas eu pratico atividade física, e o outro, não pratico, eu gostaria de usar um suplemento. Mas o que eu tomo, né? Como é que eu vou ter acesso a esse suplemento? Como é que a pessoa pode se utilizar de um suplemento? Quem pode prescrever isso, Enéas? Sim, é bom enfatizar em relação em questão à suplementação, apesar de ser um produto natural, recomendado para todas as pessoas, mas o suplemento alimentar, nutricional, ele tem que ser, e é necessária a indicação de um profissional habilitado, no caso nutricionista. E às vezes um médico também. Então o nutricionista é um profissional, como que é um profissional já que ele tem a base, a formação na área da alimentação, na ciência da alimentação, então o nutricionista é o profissional mais indicado hoje para prescrever esse suplemento. Por isso hoje que a farmácia Bifarma, ela trabalha com o nutricionista ali à disposição, praticamente o dia inteiro na farmácia, para oferecer esse plantão, né, na suplementação, a parte para os praticantes, para o pessoal da maior idade, para adolescentes, para jovens, pessoas que frequentam academias, para atletas. Por isso que a Bifarma oferece esse atendimento diferenciado com qualidade. Por quê? Hoje, geralmente, as pessoas entram no estabelecimento que comercializa esse tipo de produto, né, o suplemento, e ela, às vezes, talvez o atendente não consegue ter uma informação ampla. E aí aquele cliente não vai ter, talvez, uma resposta legal, né, com aquele produto. Então, e ele talvez não vai voltar feliz, porque ele comprou talvez um suplemento que talvez era para ganhar massa, ele saiu dali e acabou engordando. Então, o nutricionista ele vai indicar, claro que é habilitado, com cursos, que tem informações nessa área esportiva. Que o suplemento também é bom que o profissional ele tenha um conhecimento nessa área. Então, por isso que a farmácia Bifarma disponibiliza esse profissional para orientar com qualidade, com segurança no uso do suplemento. Então, o nutricionista seria o mais indicado. A gente vê sempre aí nas academias, né, o pessoal conversando, eu tô tomando esse suplemento aqui, tá legal, tá fazendo bem para você, eu vou tomar também.
O suplemento, por exemplo, ele pode agir legal para uma pessoa e para outra não, né, Enéas? Sim, por exemplo, um cliente saudável que não tem nenhuma doença, nenhuma patologia, nenhuma enfermidade, né, diabetes, hipertensão, esse daí dificilmente ele não teria dificuldade. Então, o suplemento, dependendo da atividade física ou dependendo da sua alimentação, ele usaria normalmente. Por exemplo, pegaria um cliente com portador de diabetes. Então, esse cliente teria que ter o cuidado no uso do suplemento à base de carboidratos, né, que é o açúcar, por exemplo, o hipercalórico, tem carboidratos energéticos, né, maltodextrin, que é um suplemento à base de carboidrato, representado como se fosse um açúcar. Então, o suplemento, assim, ele tem alguns cuidados, sim. Então não é porque é um suplemento alimentar que você deve sair procurando e comprando à torta direita, pela internet, ou por pessoas que não são habilitadas a prescrever ou indicar esse produto. Muito bem, são 8h32. Aqui estamos no programa Conversando sobre Saúde, falando sobre suplemento, né, nutricional. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o segundo Open Fight que acontece hoje em Paranavaí, convidar você da cidade também, toda a região, e você pode ligar para cá também, 3446-2114, 3446-2107, né, para tirar sua dúvida, fazer perguntas aí para o nutricionista Enéas, e também, claro, deixar o seu nome para concorrer o convite aí para curtir hoje, por conta da Bifarma, o segundo Open Fight em Paranavaí. Conversando sobre saúde. As infecções respiratórias se instalam principalmente em indivíduos debilitados. Proteja-se, mantenha os ambientes arejados, tome líquidos à vontade, se alimente bem e principalmente vacine-se contra a gripe. Conversando sobre saúde. Oferecimento Bifarma, natural e saudável de viver, apresenta segunda Open Fight de Paranavaí. Segunda Open Fight, serão 12 super lutas, Muay Thai e MMA no ginásio Lacerdinha, dia 7 de julho, a partir das 8 da noite. Ingressos antecipados a R$10, você encontra na Bifarma, Academia Triathlon e na Academia Blaustein. Apoio Bifarma, farmácia de manipulação. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bem, 8h34. Tá aí, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse evento, o segundo Open Fight que acontece hoje em Paranavaí, no Lacerda Braga, e mais uma vez vamos deixar aqui os telefones, em 3446-2114 ou 3446-2107. Tem um convite esperando por você, a Mônica tá te atendendo aqui, e já daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, a gente vai sortear então este ingresso, este convite para você curtir aí o segundo Open Fight hoje no Lacerda Braga de Paranavaí. Muito bem, estamos conversando sobre saúde com o nutricionista Enéas, que é nutricionista também da Bifarma de Paranavaí, e falando sobre suplementação. Agora, Enéas, quanto tempo a pessoa deve fazer uso de um suplemento? Ou pode se variar? Como é que funciona isso aí? Bom, Ricardo, a suplementação depende do suplemento e também, principalmente, depende do objetivo. Então, se o objetivo é um ganho de massa muscular para aquela pessoa que faz uma atividade física, então ela vai fazer o uso acompanhado com um profissional, com um nutricionista, durante, em média, de 6 meses, faz um intervalo de 1 mês. E tem suplemento que ela vai usar aí um bom tempo. Mas assim, geralmente o suplemento à base de shake, né, que são proteínas, hipercalóricos, sopas, né, hipocalóricos de baixa calorias. Então, geralmente esses suplementos eles são recomendados no uso de 6 meses para 1 e depois pode retornar. Por quê? Porque durante 6 meses é um tempo considerável para o corpo ele se adaptar àquele produto. Então você dá um intervalo de 1 mês para que o seu corpo ele libere também, que o suplemento hoje alimentar, ele, queira ou não, ele é passado por um processo industrializado também. Então é bom que dá um descanso de 1 mês, 30 dias e depois retorne a usar. Enéas, mas vai ficar sem usar? Depende, né? Vai ficar usar, mas você pode colocar um outro suplemento. Que hoje, na linha da suplementação, Ricardo, então é amplo. Então não existe só o suplemento, aquele que vem da indústria, vem embalado. Mas existe também o suplemento manipulado. Que é aquele suplemento que ele já vem a matéria-prima. Ali não tem corantes, não tem adição de corantes, conservantes. Então já é a base da matéria-prima em si. Então hoje existe a fitoterapia também, que nós suplementamos. A base de plantas medicinais,
Então, hoje o pessoal que procura mais esse tipo de suplementação, o pessoal que quer emagrecer, quer controlar a ansiedade, então você vai encontrar aí a L-teanina, que é extraída do chá verde, um excelente fitoterápico aminoácido que controla a ansiedade, vai encontrar a garcina, camboja também, que é um fitoterápico que controla a ansiedade, compulsão por doce, pessoal que está trabalhando com emagrecimento, então tem a folha magra, a folha negra, que são fitoterápicos que auxiliam no emagrecimento, na redução da circunferência da cintura. Existem também os nutracêuticos, que são aqueles agentes, por exemplo, o ômega 3, que hoje aí é famoso, né, Ricardo? Hoje todo mundo quer usar ômega 3, ômega 6, óleo de cártamo, que são os ácidos gráficos essenciais, que são aquela gordurinha boa, aquela que auxilia. O ômega 3, principalmente, hoje é o nutracêutico mais estudado no mundo inteiro. O ômega 3, ele é fantástico, ele melhora, ele reduz é uma suplementação fantástica, reduz o risco de infarto, é coadjuvante no tratamento de hipertensão e diabetes, trabalho com doenças, por exemplo, vamos pegar mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Então o ômega 3 ele é um anti-inflamatório natural. Então, ao longo prazo vai ter um bom resultado num tratamento nutricional, o ômega 3. Então, pessoas aí pós os 40 anos de idade, não que os mais novos não possam usar, mas assim, pós os 40, 45, 50 anos, ele poderia usar aí praticamente para o resto da vida, porque geralmente hoje o baixo consumo de peixes, peixes de cativeiro, baixo consumo de linhaça, de cereais que possuem esse ômega 3, então temos baixo consumo na nossa alimentação, é carente do ômega 3. Qual é a diferença do ômega 3 para o ômega 6? Tem alguma diferença? Sim, tem. O ômega 6... O cara fala assim, eu tomo ômega 3, mas eu tomo 6, é o dobro, né? Tem, funciona, como é que é isso aí? Peraí, o ômega 6, então na verdade, ele é uma gordurinha que é pró-inflamatória. Então, o que seria isso daí? Na verdade, ela tem um efeito menor do que o ômega 3. Então, o ômega 3 ele já é anti-inflamatório. Então, quer dizer, a ação dele é muito mais eficaz. Então, ela auxilia, acentua melhor os seus efeitos no controle da hipertensão, da diabetes, do triglicérides. E o ômega 6 ele é utilizado no trabalho de emagrecimento, mas já não é aconselhável tanto para o uso dessas doenças, até porque o uso em excesso dele pode causar alterações a níveis de fígado, hepática, pode também causar alguns estresses na saúde. Então o óleo de cártamo ele é muito utilizado para redução de circunferência da cintura, da barriga, pessoal no uso de perda de peso. Mas, claro, é um suplemento que você não deve usar aí direto. Tem que usar 3 a 6 meses, dar um intervalo e sempre com orientação. Então, um é pró-inflamatório, quer dizer que o uso dele não pode ser com frequência, e o outro é anti-inflamatório. É um suplemento nutricional, um nutracêutico que você vai usar, pode usar ele com frequência. Então, ou seja, a diferença deles é na sua ação. Então, o ômega 6 ele em excesso ele pode ser agressivo, Então, outra coisa, é bom enfatizar, o ômega 6, Ricardo, ele tá presente nos óleos, óleo de soja, óleo de girassol, o óleo de milho. Então nós encontramos, ele e o ômega 3, eles se competem. Então nós já usamos muito o ômega 6. Então qual que é o mais saudável? Usar o ômega 3 na suplementação, porque eles se competem, aí eu vou baixar meu anti-inflamatório. Certo. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as contraindicações para o uso de suplementos. Enéas, você é nutricionista, e a gente vê, eu até quero te fazer uma pergunta, e se isso entra como suplementação também, questão de cultura, por exemplo, alimentar, nós passamos às vezes por alguns modismos, Uso de linhaça, Depois entra na moda a quinoa, o amaranto, o óleo de coco, agora está na moda tomar suco de alpiste, Como é que isso aí é suplemento? Como é que funciona isso aí, Enéas? Então, Ricardo, isso daí é a linha dos cereais. É um suplemento isso aí ou não? Ou é um alimento? É um alimento. É um alimento, É um alimento. Mas vira moda, né? Mas vira moda por quê? Por causa do mercado, Nós sabemos que existe um mercado que é muito grande nessa linha desses produtos. Então, hoje nós realmente, por exemplo, a linhaça dourada, a linhaça marrom, você pega aí a aveia, a chia, são excelentes fontes de nutrientes, de vitaminas,
de substâncias que reduzem o risco de muitas doenças, é coadjuvante no tratamento de muitas doenças, principalmente intestinais. Mas assim, existe o modismo, porque esse modismo ele trabalha para elevar esse consumo. Certo. Então, por exemplo, a gente pega o alpiste, que é aquele alpiste comum mesmo, realmente. É suco, faz o suco. É isso. E você pode deixar ele de molho na água. Então, e isso faz bem para a saúde, Enéas? Ricardo, vou falar para você, hoje não tem nenhuma contraindicação. Certo. Mas os benefícios não são como tão esperado. Então é muito vago o estudo. O estudo é superficial. Eu acredito assim que é muito precoce para se indicar esse produto. Eu, como profissional hoje, eu estou terminando uma especialização em nutrição clínica funcional. Nós também realizamos muita pesquisa em cima desses alimentos. Então, assim, é muito vago. Então, hoje, os cereais que eu indicaria aí para você complementar a sua alimentação seria linhaça, aveia, quinoa, a chia, quinoa, excelente. Amaranto. Então, tem excelentes amêndoas, castanhas, nozes, excelentes fontes de cereais integrais. Você pode melhorar a sua diabetes, hipertensão, obstipação intestinal, para melhorar essa questão aí através de cereais, do que às vezes você seguir pelo modismo. Então hoje, o óleo de coco, por exemplo, você citou o óleo de coco. O óleo de coco se tornou modismo? Se tornou, mas o óleo de coco não foi estudado hoje. Em 2003, 2002, você vai encontrar estudos sobre o óleo de coco. O óleo de coco é um óleo saturado, é mesmo, mas saturado, ele já é saturado. Então, se fosse ver, o óleo de coco seria o melhor óleo para se usar no preparo dos alimentos, porque ele já é saturado. Certo. Então ele é rico em ômega 6, ômega 3, que vai auxiliar também na nossa saúde. Mas aquele detalhe, não posso usar ele também à vontade. É um óleo excelente, mas ele auxilia na redução do colesterol, do triglicérides, auxilia na perda, na redução da circunferência da cintura. É claro, Ricardo, sempre você está com uma reeducação alimentar e com uma atividade física. Certo. Isso é bom sempre citar, né? Porque geralmente, o que a moda prega? A moda prega, o modismo fala assim, ó, vai emagrecer, vai reduzir. E geralmente o mercado hoje, ele coloca uma placa, né? Ele coloca lá, nós vemos na TV, por exemplo, o ômega 3, várias marcas, e coloca aquele preço absurdo. Então colocou o quê? Colocou uma marca em cima. Então, na verdade, hoje você encontra numa farmácia de manipulação esses produtos que são bem acessíveis, e ali você não vai pagar marca nenhuma. Você está pagando marketing, não está pagando propaganda, não está pagando aquela moça bonita que fica lá falando, aquele cara forte. Então, você pode encontrar hoje na farmácia de manipulação, né, na farmácia Bifarma, esses suplementos, esses produtos complementares. E o preço se eleva muito. A gente vê o óleo de coco, um absurdo, não achava no mercado, né? Sumiu do mercado. Eu só tenho, a única preocupação desse negócio do alpiste aí, são os canarinhos, né? O canarinho vai ter que comer só almeirão, porque vai começar a faltar o piso. Os nutricionistas começar a dica. Tá certo. São 8h44, estamos conversando sobre saúde com o nutricionista Enéas, nutricionista aqui da farmácia Bifarma de Paranavaí, né? Conversando sobre suplementos, né? Você pode ligar também no 3446-2114, 3446-2107, para fazer sua pergunta sobre suplementação. E olha, deixar o seu nome também, a Mônica está te atendendo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o segundo Open Fight, tá? E você pode deixar o seu nome para você, claro, concorrer também ao convite do segundo Open Fight que acontece hoje no Lacerda Braga, um evento de luta muito bacana, não é? Aliás, depois aí do UFC da Rede Globo, é um dos esportes realmente mais vistos por todos os brasileiros, né? Então, você está convidado hoje para curtir o segundo Open Fight no Lacerda Braga, um evento que tem o patrocínio aí da farmácia Bifarma de Paranavaí. São 8h45. Nós vamos continuando com o nosso bate-papo aqui, Enéas. Questão de suplementos. Tem alguma contraindicação para o uso do suplemento? Eu não posso tomar, não é? Como é que funciona isso aí? Bom, Ricardo, sempre é interessante, sim, o profissional habilitado, ele vai fazer ali algumas perguntas, né? Principalmente se esse paciente ele é portador de alguma doença renais, crônica, diabetes, hipertensão, por exemplo, vai usar um estimulante, um queimador ou um termogênico. Então, se ele usar um estimulante aí com cafeína e guaraná, ele vai passar mal, é claro. Vai passar mal. Se esse paciente ele tem um problema renal crônico, faz hemodiálise, ou tem um outro problema a nível de fígado, né?
esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, assim, é bom sempre tomar cuidado, porque, assim, geralmente vai usar uma proteína. O whey protein é um suplemento hoje que está no auge. Os estudos estão se avançando, né? A proteína que é extraída do soro do leite. Hoje é usado por idosos, é usado por jovens, frequentantes de academia, atletas, pessoas que querem melhorar a massa muscular, querem melhorar a fonte de proteína, que não faz o uso de carne, principalmente os vegetarianos. Essa proteína, então, por exemplo, vamos pegar a proteína whey protein, se ele tem uma litise, geralmente muitas pessoas têm a formação de cálculo renal. Então ele tem que tomar cuidado com o uso de proteínas. E se ele tem diabetes, tem que tomar cuidado com os hipercalóricos. Ela é magrinha, diabetes tipo 1, faz uso de insulina, mas ela quer ganhar um peso. Então se ela for usar um hipercalórico, tem que ser com um nutricionista, tem que ser balanceado com uma dieta. Porque o hipercalórico tem muito carboidrato, que é o açúcar. E aí essa pessoa poderia passar mal. Então, assim, a suplementação, por isso que é importante a alimentação profissional. Então, os energéticos, que são baixos de proteína, guaraná, ginseng, taurina, só que o risco da cardíaca, toma tem problema pressão, tem problema cardíaco, tem que tomar cuidado com esses problemas. A base de proteína, pessoas com problemas renais, problemas hepáticos. A base de carboidratos, que são os energéticos, maltodextrina, dextrose, são os diabéticos. Então eles têm que tomar cuidado com esses suplementos. São os mais de risco. Muito bem, são 8h47, programa Conversando sobre Saúde. E já a gente vai falar sobre o segundo Open Fight aqui na rede. Conversando sobre saúde. As infecções respiratórias nesse período, principalmente as pneumonias, as gripes, as amigdalites, as bronquites, se instalam em organismos debilitados. Proteja-se, senhores pais, dê bastante líquidos para os seus filhos, os alimente bem e mantenha os ambientes arejados. A vacina antigripal também é uma proteção importante nesse período do ano. Conversando sobre saúde. Oferecimento. Bifarma, natural e saudável de viver. Apresenta segunda Open Fight de Paranavaí. Segunda Open Fight serão 12 super lutas Muay Thai e MMA no ginásio Lacerdinha. Dia 7 de julho, a partir das 8 da noite. Ingressos antecipados a R$10. Você encontra na Bifarma, Academia Triathlon e na Academia Brostin. Apoio Bifarma, farmácia de manipulação. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bem, são 8h49. Estamos conversando sobre saúde com o nutricionista Enéas da Farmácia Bifarma de Paranavaí. É um programa que tem a coordenação aí da doutora Márcia Steiner, também do Paulo, né? Está por aqui junto com a Mônica, também atendendo você carinhosamente no 3446-2114 e 3446-2110. Bom, Enéas, nós temos aqui algumas perguntas e nós selecionamos duas para que você possa responder dúvidas de ouvintes. A primeira é o ouvinte de diz que tem colesterol alto. Você existe algum suplemento que possa baixar esse colesterol? Então, o colesterol faz parte da doença chamada de lipidemia. Então, na verdade, ele é causado por os mau hábitos alimentares, também pode ter problemas genéticos. Esse paciente ele tem dificuldade de trabalhar. Então, se é um problema que já veio devido a má alimentação, talvez uma carência de atividade física no dia a dia, então qual que é o correto? Além da alimentação balanceada, da recuperação alimentar, ele pode usar o suplemento, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 que é o anti-inflamatório, a base aí de 2 a 3 cápsulas de 9 anos. Esse ômega 3 então ele vai ter coadjuvante. Aí você excluir que é assim da cápsula que é uma medicação que o médico prescreveu, mas ele vai somar. Então vai ser coadjuvante, é um produto natural que é excelente no tratamento dessa dislipidemia que é o colesterol ruim. Então o ômega 3 ele é fantástico. Além que ele pode usar também assim, outros complementos, né? Pode usar cápsula de óleo diário também, é um excelente agente, tratazinho com ômega 3. Ele pode estar usando uma alcachofra, um fitoterápico também, que vai estar ali trabalhando o fígado, a desintoxicação hepática. A alcachofra é um excelente fitoterápico, mas o ômega 3 ele é o mais indicado hoje no trabalho dessa dislipidemia.
Tá certo. Outra pergunta é do ouvinte que faz atividade, pratica atividade física, tem uma boa alimentação, né? E a dúvida dele é se ele precisa tomar um suplemento. Ó, Ricardo, depende, aí no caso, se ele tem uma boa alimentação, depende do resultado que ele está tendo. Certo. Por exemplo, pessoal, eu quero ganhar massa magra nessa. Eu me alimento muito bem, só que assim, chega o nível da atividade física, só o alimento você não consegue adquirir massa magra só com a alimentação. Então isso faz necessário complementar com o suplemento. Certo. Então imagina, você precisa lá de 3 mil calorias. Você tem um histórico que já teve gastrite, que já teve alguns problemas, ou talvez você não consiga ter aquelas 3 mil calorias para ter um resultado, se ele está no limite. E o suplemento ele vai complementar, vai dar um pulo, né? Vai dar uma ajuda. Então, por exemplo, então poderia usar, posso aumentar um pouco a minha proteína. Posso usar uma proteína para aumento de massa magra, ela vai controlar a minha ansiedade, vai controlar a saciedade, vai dar mais saciedade. E também posso usar, por exemplo, tem dificuldade de tomar o café da manhã, ou outra pessoa pode usar um pouco calórico para complementar, mas a proteína, no caso dele, acho que a proteína seria mais legal. Um complexo de vitaminas, porque na atividade física gera muito radical livre que nos envelhece célula, agride o nosso corpo. Então acho que uma vitamina e os minerais e uma proteína seria bem legal para ele. Certo. Bom, só para deixar claro, antes da gente falar do evento, você atende lá na Farmácia Bifarma, né? Isso aí. O pessoal está ouvindo, você com certeza portador de um vasto conhecimento aí no segmento da nutrição, principalmente na suplementação. As pessoas que fazem atividade física ou que não fazem, que querem ter aí uma orientação quanto à suplementação, pode procurar na Bifarma, né, Ness? É isso aí, Ricardo. Segunda a sexta das 10 da manhã ao meio-dia, segunda, quarta e sexta das 16 às 18 horas. Eu estou à disposição de plantão gratuitamente para dar orientação sobre suplementação e alimentação para todo mundo. Tá certo, então. Vamos falar aqui do segundo Open Fight. Você pode continuar ligando para cá, deixando o seu nome. Daqui a pouquinho tem um sorteio do ingresso. Ô Enéas, o que seria esse evento que acontece hoje em Paranavaí, o segundo Open Fight? Bom, primeiramente esclarecer o que é Open Fight, seria lutas abertas. Então, o segundo Open Fight, a Bifarma apresenta aí, junto com a Academia Triathlon e a Bros, um evento que na área de esporte, de artes marciais, que será realizado hoje à noite ali no Lacerdinha Braga. Serão 12 super lutas, Ricardo. Então, será um grande evento aí para você que gosta de esporte, de modalidades, que acompanha o UFC, que é a arte marciais aí mundial que está no auge. Então será ali no Lacerdinha Braga hoje a partir das 19 horas. Tá, são 12 lutas que você disse aí. E qual será a programação dessas 12 lutas? São competidores de onde? São de Paranavaí? E é pancadaria mesmo? Ou é claro que é um esporte, mas Sim, assim, são todos profissionais, certo. Amadores, tem alguns atletas também, são lutas com juiz, com arbitragem, octógono, aquele ringue de 8 lados, igual que é acostumado vir aí no UFC, que nós assistimos pela TV. Os lutadores chamam de octagon, né? Isso, é isso aí. Então, serão 2 super lutas na modalidade Muay Thai, boxe e MMA. E, na verdade, nós conhecemos aí, o boxe é tradicional, né? O Muay Thai ele usa o joelho e tal, tem, né, um estilo de... E a MMA é aquela que ajunta todas as artes marciais de lutas e ajunta em uma só e vai pra luta. Certo. Então será lutadores da Cianorte, Maringá, Umuarama, Paranavaí, região de Londrina. Então vai vir vários atletas de outras cidades. Então será ótimo, será um evento assim bacana para você e sua família, levar o seu filho que gosta aí de assistir esse esporte. Bacana mesmo. Olha, você disse aí com relação às modalidades e tipos de lutas, né, que nós vamos ter hoje, o Muay Thai, né, o boxe, qual é a outra? MMA. Que ela junta todas as... Exatamente. MMA que são as artes marciais mistas, né? Isso, é a mistura das artes marciais. Que é o MMA que tá lá no UFC. Isso, né? Aí. Hoje, inclusive, tem a luta lá do Vanderlei, do Anderson Silva. Isso, cara. Foi até bom você lembrar que hoje as pessoas estavam preocupadas. Mas não vai dar tempo para assistir a luta do Vanderlei. A luta do Vanderlei é de madrugada. Bem madrugada, Bem madrugada. Depois das altas horas. Né? Isso, umas 3 horas, por causa do horário de Las Vegas. Exatamente.
Então dá uma diferença enorme do nosso horário. Então você pode ir lá para participar desse evento do segundo Open Fight, patrocinado aí pela Bifarma, farmácia de manipulação, e você adquire o ingresso ali na rua Getúlio Vargas, na farmácia Bifarma, até às 13 da tarde, a 1 hora da tarde, é a custo de R$10, é um investimento para você fazer parte desse evento. Tá, mas começa, o horário termina que horas lá então, pra gente... O início, os portões estarão abertos a partir das 19 horas, o início das lutas, 20 horas. 20 horas. O encerramento, no máximo, às 22. 10 horas, no máximo, ele já vai estar encerrando. Tá, você tem informação de por exemplo, assim, quantos rounds vai ter cada luta? Como é que vai funcionar isso aí? A parte técnica, você tem informação, Inés? Não muito, né? Não tem muita essa informação. Mas eu tenho 3 rounds. Geralmente é 3 rounds, né? 3 rounds. Então, por modalidade do peso também, como o peso médio, né? Então essas modalidades geralmente é de 3, no máximo 5 rounds. Certo. Então essa média aí. Então começa às 8, termina no máximo 10, 10 e meia, né? No máximo, os organizadores, né, o Márcio, o Leandro aí que está mais por dentro, eles falaram que no máximo 22 horas. Muito bem. É bem rápido. Geralmente tem nocauteado, finalizado. No começo. Então às vezes não segue nem os 3 rounds. Verdade. São 8 horas e 58 minutos, Enéas. Nós, nesse momento, a Mônica já poderia fazer o sorteio aí do ingresso, né, pra gente falar o nome aqui do ganhador. E como faltam 2 minutos aqui para as 9, nós temos os 2 últimos minutos, eu gostaria de deixar aí o espaço para que você possa, então, fazer suas considerações finais. Primeiro, agradecer sua presença aqui no programa Conversando sobre Saúde, que é um programa que tem a coordenação da doutora Márcia Steiner, um programa da Bifarma de Paranavaí, né? Agradecer também a Mônica que está aqui com a gente, atendendo carinhosamente os ouvintes, no 3446-2114, 3446-2107, e mandar um abraço também para o Paulo, que está nos acompanhando também nesta manhã. Inés, você que é lá o nutricionista da Bifarma, hoje falamos sobre suplementação e sobre o Open Fight. Obrigado por você estar com a gente aí. Por nada, Ricardo. Precisou então de uma orientação de suplementação? Pode buscar aí a farmácia Bifarma ali na rua Getúlio Vargas, ou 3423-1220. Pode buscar a informação ali, se você tem alguma dúvida ou tem algum interesse em usar o suplemento, sem medo, pessoal. Então, pode procurar ali a orientação para você fazer a utilização desses produtos. E você está convidado aí a buscar correndo, que já está encerrando, acabando esses ingressos, ali na farmácia Bifarma, na rua Getúlio Vargas, adquirir o seu ingresso a R$10. Muito bem, 8 horas e 59 minutos. Nós queremos aqui agradecer sua audiência e parabenizar o Júnior de Alto Paraná. O Júnior já pode, então, ele pega o ingresso onde lá, Inés? Na farmácia mesmo? Na farmácia Bifarma. Atenção, Júnior de Alto Paraná, pode vir para Paranavaí, tá certo? Pegar o seu ingresso, que hoje... até as 13 horas, até 1 da tarde. O Júnior pode, então, ir lá buscar o ingresso, que ele fatura, então, ligou para cá. E o café da manhã na farmácia Bifarma agora. Olha então, que se bacana. você quer ir tomar um cafezinho na farmácia Bifarma, oferecimento da Bifarma aí, hoje o café ali, a partir das 9 da manhã. Já vai começar. Café Julino. Café Julino. Café Julino. Oferecimento farmácia Bifarma, aí um café da manhã, com uma alimentação legal aí pra você participar. Tá todo mundo convidado, então? Todo mundo, pode chegar lá. Então tá certo, vamos lá pra Bifarma tomar um delicioso café da manhã. E obrigado mais uma vez, Enéas. Sábado que vem estamos de volta às 8h20 com mais um programa Conversando sobre Saúde, um programa da Bifarma de Paranavaí, que tem aí a coordenação da doutora Márcia Steiner. Sábado que vem estamos de volta. Tenham todos um excelente final de semana e, claro, até o próximo sábado. 9 horas em ponto. Bom dia. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados.
são profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Informa Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.